Assim, meus irmãos, eu quero convidar vocês para que juntos nós abramos as nossas Bíblias em Atos, livro de Atos, o livro histórico do Novo Testamento, Atos capítulo 2, do versículo 37 ao versículo 41. Atos capítulo 2, do versículo 37 ao versículo 41. Por favor, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Diz assim: ouvindo eles quem? A multidão que ouviu o sermão de Pedro após o Pentecoste, após o derramamento, melhor dizendo, na festa do Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo. Ouvindo eles estas coisas, o sermão de Pedro, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Para nós aqui em Vila Velha, em 2020, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nós estamos ligados naquela história, o Senhor continua fazendo a história hoje, essa mesma história, através de mim, através de você. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pode ser que você, que está aqui hoje, que está participando conosco pela internet, que como um ser humano normal, você chegou aqui exatamente com a mesma pergunta dessas pessoas para Pedro. No versículo 38, depois de ouvirem Pedro, eles perguntam: que faremos, irmãos? De repente você também chegou aqui com essa questão: que farei, gente? Que farei, meus irmãos? De repente você chegou a este culto aqui esperando a resposta de Deus a essa pergunta. Talvez você está aqui hoje muito bem arrumado, passando uma imagem de que está tudo bem, mas de repente você está perguntando para você mesmo, até mesmo para Deus: Senhor, o que farei da minha família? O que farei do meu namoro? O que farei do meu casamento? O que farei do meu trabalho? Senhor, o que farei deste meu filho, que foi criado com todo cuidado, aqui no Evangelho, no caminho do Senhor, na sua igreja, e hoje anda tão rebelde? O que farei, Senhor, dos meus pais? Pais que não se importaram comigo, pais que não se preocupam com a verdade do Evangelho e andar com o Senhor. De repente, você que está aqui hoje está perguntando: o que é que eu vou fazer desta minha solidão terrível, com estas dívidas? E Deus sabe muito bem que estas dívidas não vieram porque eu tive a intenção de trapacear, de enganar alguém. Eu estava tentando fazer novos investimentos para dar uma condição melhor para a minha família, e olha só, tudo deu errado, meu nome sujo na praça, estou com vergonha. O que farei dessas dívidas? De repente tem alguém aqui hoje perguntando isso. De repente tem alguém aqui hoje perguntando de um diagnóstico da sua saúde nessa semana. De repente, tem gente aqui também perguntando: o que eu vou fazer deste pecado secreto, que há anos eu luto contra, que já busquei ajuda, já busquei aconselhamento, estou fazendo terapia, já jejuei, já orei, já clamei, sou dizimista fiel, sou ofertante, participo, mas esse pecado insiste em me perseguir. O que farei deste pecado?
De repente tem gente aqui hoje que está perguntando para Deus assim: Senhor, o que eu faço deste cansaço de viver que eu estou experimentando? E nós poderíamos multiplicar aqui as perguntas que cada um de nós aqui hoje podemos estar fazendo, que cada um de nós aqui chegou neste culto com esse desejo de ter a resposta e a solução de Deus para essa pergunta, para essa questão que temos feito. E alguns têm feito essa pergunta há tanto tempo. Isso tem deixado um rastro de confusão, tem deixado um peso adoecedor de ansiedade, tem criado uma tristeza profunda, tem gerado um desânimo excessivo, tem gerado doenças até. Os ouvintes do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos naquele dia de Pentecostes também estavam assim. Quando Pedro pregou, e eles então ouviram e perceberam a crueldade com que agiram com o Filho de Deus, com a qual agiram para com o Filho de Deus, ficaram angustiados, desesperados. Tanto que, no versículo 37, a palavra compungiu-se-lhes. Essa palavra aqui significa que eles sentiram alfinetadas, eles sentiram picadas, eles sentiram como se um punhal estivesse furando os seus órgãos vitais. Eles sentiram dores na pele porque eles entenderam a coisa terrível que eles haviam feito, de matarem, de participarem da crucificação de Jesus, e ficaram desesperados, querendo saber o que fazer. Irmãos, o que é que nós faremos? Pedro, o que é que nós vamos fazer? Gente, o que nós vamos fazer? Missão, o que nós vamos fazer? O que é que eu vou fazer? Qual a resposta de Deus para essas minhas perguntas aqui hoje? São as mesmas respostas que o apóstolo Pedro deu àqueles irmãos naquele dia. E quais são as respostas? De repente, estamos buscando respostas em tantos lugares, há tanto tempo, e aqui nesta passagem, Deus vai responder para nós hoje o que nós temos que fazer com essas perguntas que nós estamos fazendo. Pais, filhos, irmãos, empresários, médicos, donas de casa, enfim. Quais são as respostas de Deus para nós? Conforme o versículo 38, a primeira resposta é mudar de direção. Diante da pergunta angustiada e desesperada, que faremos, irmãos? Pedro responde: mudem de direção, mudem o rumo de suas vidas. Ao invés de rejeitarem a Jesus, recebam a Jesus. Note que a resposta é simples, é curta, é direta, é objetiva, é incisiva, é certeira. Pedro responde com simplicidades, não faz rodeio. Deus está falando hoje para mim e para você: mude a direção. A palavra arrependei-vos aqui, a expressão arrependei-vos, a frase, na verdade, também pode então ser entendida dessa maneira, de que Deus está falando para que nós mudemos de direção. Tem-se insistido, com base na língua grega, e está certo, que arrependimento é somente mudança de mente. Mas não é só mudança de mente, é acima de tudo mudança de direção, é fazer um retorno. Sabe, meus irmãos, a mente nunca vai mudar se nós não mudarmos a atitude, se nós não mudarmos o rumo, o jeito, o caminho, o jeito como nós temos vivido e como nós temos levado a vida. E essa mudança de direção não é só aqui hoje no culto, mas é continuamente, é todo dia, é insistirmos nessa mudança de direção. Arrependimento, mudança de direção, é muito mais do que um sentimento de remorso. Quantas vezes deixamos até de vir à igreja, deixamos até de ler a Bíblia, porque a dor na alma era tanta, e a vergonha era tanta, e a confusão era tanta, às vezes a indignação, a confusão era tanta, que não tínhamos forças nem coragem, não nos sentíamos dignos de sequer pegarmos a Bíblia. Mas a Bíblia,
o Senhor a deixou exatamente para pecadores como eu e você. Arrependimento, mudança de direção, é uma decisão firme e corajosa de mudar a direção, o jeito, eu repito, as nossas atitudes, as nossas crenças, os valores, os princípios. É a coragem de abandonar naquilo que nós nos temos agarrado há tantos anos, tentando resolver os problemas de casa do mesmo jeito, com as mesmas palavras, tentando resolver as situações do mesmíssimo jeito, com o mesmo discurso. A mudança de direção não acontece. Eu me lembro de um senhor que se tornou muito próspero na minha cidade, na cidade vizinha, porque a mãe do Vale do Aço é Coronel Fabriciano, né? E esse senhor de Ipatinga, e ele teve um tempo, tinha um caminhão velho e passava muitas dificuldades, sua família passando dificuldades terríveis, e um dia ele olha para o bolso da camisa e vê um maço de cigarro e começou a fazer as contas. E ele viu que se ele economizasse, nada contra fumante, de jeito nenhum, mas ele pensou assim, fez as contas: gente, se eu economizar, se eu não comprar maço de cigarro, vai sobrar tanto, aí eu vou poder dar uma estrutura melhor para minha esposa, para os meus filhos, vou poder colocar um pneu melhor nesse caminhão. Ele dirigindo, pegou o maço de cigarro, jogou fora e nunca mais colocou um maço de cigarro na boca. Isso é mudança de direção. Não foi só a mente que mudou, foi a atitude. E é a atitude que faz com que a mente mude. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos desperdiçado nossa vida, recursos materiais, emocionais e espirituais em reclamações costumeiras, murmurações, falar contra Deus. A nossa vida muitas vezes é uma desculpa só. Ah, não deu, ficou tarde, o filho dormiu, meu pai não me deu carinho, minha mãe me odiava, meu irmão me trapaceou, a igreja me feriu. São verdades? São, mas nós não podemos permitir que essas desculpas, como rabugices também, autocomiseração, orgulho, mágoas, preguiça, meus irmãos, principalmente em relação às coisas de Deus, nós colocamos todo tipo de obstáculo para não orarmos, principalmente para não lermos a Bíblia. O diabo está fazendo um grandioso trabalho de tentar nos convencer que nós, por nós mesmos, não podemos ler a Bíblia em casa porque nós não entendemos. Ora, meus irmãos, se nós entendermos a Bíblia, o nosso Deus, entendermos 100% a Bíblia, o nosso Deus não pode ser Deus, porque é um Deus que se deixa entender totalmente. Um Deus que se deixa dominar não é digno da confiança de absolutamente ninguém. E olha, meus irmãos, e como tantas vezes nós temos desperdiçado tempo com coisas banais, em redes sociais. Passamos, às vezes, minutos e minutos, e muitos minutos em redes sociais, vendo lixo. Mas literaturas, tem gente que lê passocos assim de romances, mas não tem coragem de ler a biografia do Adoniran Judson. Crendices mentirosas, vazias. Pessoas que leem alguns livros e ficam impressionados com certas coisas que ímpios não têm nenhuma noção das coisas de Deus falam, e as pessoas ficam achando que aquilo é palavra de Deus. Se nós temos perguntas que precisam de respostas, uma delas hoje certamente é: mude a direção. Se nós mudarmos a atitude, a mente vai mudar. Eu costumo ilustrar isso com o fato de eu ter aprendido a gostar de jiló. Quando eu era criança, as pessoas que eu tinha e ainda tenho em alta conta gostavam de jiló e falavam que jiló era a coisa mais maravilhosa do mundo. E meu paladar infantil não aceitava de jeito nenhum jiló. Mas eu cresci com essa decisão no meu coração: jiló é bom, jiló é bom. Comecei a comer jiló, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Onde tem um jiló, e se botar um quiabo nele, fica melhor ainda. Arroz e feijão e fechou. Só uma farinhazinha e ó, aleluia, glória a Deus. É assim. Nós mudamos. Nós temos respostas quando a atitude muda, quando começamos a tocar, quando às vezes nos calamos. Nós dominamos a Satanás muitas vezes quando nós dominamos a nós mesmos.
A resposta está em mudança de direção. A segunda resposta: seja submisso. Pedro continua respondendo a eles: e cada um, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Nós teremos o batismo da Daiane e do Espírito Santo daqui a pouco. E o batismo significa morrer e ressuscitar com Jesus. Romanos 6,4 diz isso. Mas o batismo simboliza também entrega. Simboliza submissão, porque é em nome de Jesus, é pela autoridade, é pelo ensino, é pelo reino, é pela sabedoria, o poder de Jesus. É submissão. E note que a pessoa não se batiza. Quem batiza a pessoa é uma outra pessoa. E no batismo, então, nós declaramos que vamos nos submeter a Jesus. Mas o que é submissão? Palavra tão detestada em alguns meios. Palavra que é um palavrão, dependendo do meio em que nós estivermos, exatamente pelo fato de ser uma palavra mal entendida. Submissão não é, de jeito nenhum, a anulação de si mesmo. Submissão não é se tornar conscientemente e voluntariamente menor, se fazer menor do que ninguém. Submissão não é se deixar ser abusado. Submissão não é concordar com o mal. Submissão bíblica, submissão verdadeira, submissão humana, submissão que nos coloca para cima, ao contrário do que muitos pensam. Submissão é se colocar debaixo dos cuidados de Jesus, o Senhor, o Rei de todo o universo. É se confiar à direção de Jesus. Submissão é se alinhar ao projeto de vida de Jesus, é viver como Jesus. E em geral, e tantas vezes, o projeto de vida de Jesus inclui perdoar o imperdoável. Ora, meus irmãos, se o perdão é só para aquilo que se pode ser perdoado, não é perdão. Perdoar é perdoar o imperdoável. Assim como José do Egito fez com seus irmãos que o venderam, que o odiaram, que o traíram, que fizeram num determinado momento da vida, e alguns anos da vida de José, fizeram a vida de José um lixo. Um lixo, sozinho num país estrangeiro, de uma família, de um clã. Ele não tinha ainda nenhum país, não era nem de uma nação, era de um clã lá, escravo. O projeto de Jesus, muitas vezes, inclui também sofrer o dano financeiro, o dano moral, muitas vezes. Eu sei que isso não é a ideia lá de aguentar tudo, eu sei disso. Existem coisas que nós, como igreja, sim, devemos procurar as autoridades, obviamente, mas muitas vezes confundimos também, achamos que tudo nós temos que receber, e se nós não deixarmos passar algumas coisas, a vida não vai prestar, não vai ter política pública, não vai ter poder público que vai conseguir resolver as nossas circunstâncias. Submissão é também realizar tarefas de que nós não gostamos no dia a dia. Se quisermos resposta para essas perguntas que estamos fazendo, às vezes nós teremos que fazer coisas que nós não gostamos, e com alegria ainda. Submissão é buscar com alegria disciplinas espirituais. Submissão a Deus, submissão a Jesus é também receber afrontas, receber maldições e enxergar nessas maldições as bênçãos de Deus. Meus irmãos, isso eu aprendi na Bíblia toda e mais especificamente em 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 14, onde Simei, quando Davi fugia de Absalão, seu filho, Simei jogava terra na cabeça de Davi. Simei era parente de Saul. E além de amaldiçoar, de praguejar a Davi, ele também caluniava, dizia mentiras. E Joabe, comandante do exército de Davi, disse: Rei Davi, deixa eu cortar a cabeça desse cão morto. E Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia. Eram primos de Davi.
Joabe era filho da irmã de Davi, chamada Zeruia. E aí, Davi disse o seguinte: se ele está nos amaldiçoando, me amaldiçoando, foi Deus quem o mandou fazer isso. Sabe por quê? Porque Davi descobriu que quanto mais as pessoas o odiavam e o amaldiçoavam, mais a bênção de Deus estava por trás daquelas palavras. E isso é submissão, é enxergarmos a mão de Deus em toda e qualquer circunstância, mesmo as circunstâncias mais difíceis da nossa vida, Deus está nela. Isso é submissão. É assim que Deus responde às nossas perguntas. Ao invés de deixarmos a nossa vida ser parada por palavras que lançaram na nossa vida na infância, na adolescência, na escola, na igreja, em qualquer lugar. Pelo contrário, gente, quanto mais falarem mal, quanto mais tentarem nos prejudicar, menos autocomiseração, mais alegria, porque Deus está nisso. A submissão, meus irmãos, tira os entraves da vida, porque Pedro diz: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. O maior problema meu e seu é o nosso próprio pecado. O pecado trava a vida. Mas se nós nos submetermos a Deus, a Jesus Cristo a todo instante, o Espírito Santo vem, faz morada e viabiliza com poder a vida de Deus dentro de nós. Talvez nós estamos aqui hoje assim, ansiosos: Senhor, o que eu vou fazer com essa situação? Ansiosos por respostas até mesmo a problemas que nós mesmos criamos com os nossos hábitos destrutivos, com os nossos pensamentos destrutivos. E por tantas vezes temos apagado o Espírito Santo em nós. Quantas vezes você teve vontade de ler a Bíblia e não leu? Quantas vezes quis orar e não orou? Quantas vezes quis vir à igreja e não veio? Isso é apagar o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes pensou em fazer um jejum e acabou dando um migué, fingindo de desentendido e não jejuou? Isso é apagar o Espírito, apagando o Espírito, e depois a vida entra em trevas. E aí, claro, os problemas vão se multiplicar na nossa vida, vão aumentar terrivelmente. Meus irmãos, Lutero, o reformador, se submeteu a um homem chamado Johann Staupitz. Foi esse homem que levou Lutero para a Bíblia. E esse homem confiou, mesmo sabendo que Lutero era cheio de lutas, tinha uma crise terrível com a santidade profunda de Deus, amava esse Deus, mas não conseguia se sentir à vontade diante de Deus por causa da consciência dos seus pecados. Tomara sejamos assim, tomara fôssemos assim. Mas Staupitz falava para Lutero: Lutero senta, ele sentava, Lutero levanta, Lutero levantava, Lutero vai embora, Lutero vem. É isso que nós precisamos, nos submetermos a Deus. E muitas vezes nos submetemos a Deus através da vida de pessoas. Muitas vezes Deus fala por nós na boca da nossa esposa, Deus fala por nós na boca do marido, dos filhos, dos pais. Nós perdemos isso. Nós não somos como Tomás de Aquino. Tomás de Aquino falava que todo acontecimento, todo evento tem dois lados, é como uma moeda. O evento em si e a ação de Deus por trás. Nós precisamos ver isso. Meus irmãos, a gente não está vendo Deus aqui, nem podemos. Mas uma coisa você pode saber: Deus está aqui em presença gloriosa e maravilhosa e fazendo o impensável aqui em mim e lá onde você acha que precisa ser feito também. Pode ter certeza disso. Esse é o nosso Deus. Você veio aqui com alguma questão: que farei da minha vida? Que farei com essa situação? Primeiro, então, mude a direção, mude a atitude. Segundo, seja submisso. E terceiro e último, liberte-se da perversidade dessa geração. Pedro continua, vai respondendo no versículo 40, Lucas faz um resumo. Pedro falou mais coisas, porque Lucas diz: com muitas outras palavras, Pedro e os apóstolos deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Cultura não entra pela nossa cabeça. Cultura, sociedade, perversidade,
além de já estar no nosso coração, também entra pelos poros. Nós aprendemos isso. E Pedro fala, se nós quisermos ter as nossas respostas, as nossas perguntas respondidas melhor, precisamos nos salvar, nos libertar das perversidades da nossa geração, assim como aqueles homens teriam, aquelas pessoas, aqueles ouvintes, homens e mulheres teriam que se libertar das perversidades daquela geração. Agora olha aqui para mim, por favor. Quais são as perversidades dessa nossa geração? Para algumas pessoas, as perversidades dessa nossa geração são os preconceitos diversos. Para outras pessoas, por incrível que pareça, elas ainda pensam assim, apesar de achar que isso é um anacronismo, é uma confusão de entendimento e de datas, mas tem gente que acha que a perversidade dessa geração é a repressão sexual. Meus irmãos, se tem uma geração que não tem nenhuma repressão sexual, se chama a geração atual, a cultura ocidental, a geração pós-moderna, ou hipermoderna, ou modernidade tardia, ou modernidade líquida. A nossa geração. Mas tem gente que acha que é esse o grande problema. Outros pensam que o grande problema dessa geração é o liberalismo político, o liberalismo econômico. Outros acham que a perversidade dessa geração é a falta de liberdade de expressão. Ora, meus irmãos, eu tenho visto uns meninos aí se expressarem com seus pais aí, que eu tenho certeza absoluta que se meu pai tivesse se manifestado assim com meu avô, eu acho que meu avô teria matado meu pai de tanto bater e meu pai teria repetido a situação lá em casa. Liberdade, alguns acham que é isso, e outros também acham, e eu creio que tudo isso sim, tudo isso aqui são perversidades. Mas tem outros que ainda acham que a perversidade dessa geração é qualquer tipo de exploração. E é terrível mesmo. E deixa eu te falar, uma das piores explorações são as explorações espirituais. Pessoas que nos procuram, que procuram a igreja para terem a bênção de Deus, para continuarem vivendo enxafurdadas no pecado. É mais ou menos aquela oração que a gente faz quando a gente está indo dormir, está muito cansado. Senhor, agradeço, obrigado, abençoa meus pecados, em nome de Jesus, amém, né? É mais ou menos assim. Tem gente que ora assim inconsciente, procura a gente. Terrível, nós estamos vivendo isso. Para outros, a perversidade, e é uma perversidade terrível sim, é a injustiça social, que inclusive foi um dos principais pecados de Sodoma e Gomorra, conforme Ezequiel nos diz. A podridão de Sodoma e Gomorra não foi só a questão da imoralidade sexual, foi também injustiça social. Ricos demais, e bajulados pelo Estado, e pobres demais. Isso é um mal, é uma perversidade estrutural, sim, da nossa geração. Além dessas perversidades, que eu concordo que são, sendo entendidas corretamente, existem também a imoralidade que nós estamos vivendo, existe a corrupção, existe também a insensibilidade. Nossa geração está morrendo de insensibilidade. Pessoas que filmam o outro se matando. Pessoas que filmam ladrão assaltando pessoas. Eu ainda sou daquela época que hoje não anda dando para fazer muito isso. Quando um ladrão estava tentando assaltar o outro, a gente ia atrás do ladrão para bater no ladrão. Hoje não se faz isso, a pessoa filma e fica de longe. Isso, sabe o que é isso? A vida é minha, o que você tem com isso? Nós separamos uns dos outros. Isso é uma perversidade, essa insensibilidade é terrível. Mas tem uma insensibilidade pior. Pessoas a quem Deus corrige, pessoas a quem Deus disciplina, e elas continuam insistindo em viverem longe dos caminhos de Deus. É uma perversidade da nossa geração. Porém,
Pedro fala aqui para aqueles homens e mulheres, para aquelas quase 3.000 pessoas, tinham mais de 3.000 pessoas, mas quase 3.000 se renderam a Jesus Cristo. Mas Pedro fala que a maior perversidade que nós temos que nos libertar dessa nossa geração é exatamente a rebeldia contra o Deus vivo e verdadeiro e a rejeição a Jesus Cristo como Salvador e Senhor e como provedor da verdadeira alegria para cada um de nós. Com a expressão esta geração, Pedro se refere em especial aos religiosos judeus que crucificaram a Jesus. Inclusive, na academia tem tido um debate, alguns judeus têm até se levantado contra os cristãos, porque nas nossas pregações nós falamos que os judeus crucificaram Jesus, porque os textos bíblicos mostram isso para nós. Pilatos, de uma certa maneira, quis livrar Jesus Cristo, mas porque ele viu que os principais sacerdotes, por inveja, estavam entregando a Jesus e pedindo a morte de Jesus, mas eles não queriam matar a Jesus. Eles queriam que o Império Romano matasse a Jesus, que a mão do Império Romano matasse a Jesus Cristo. Mas os mentores intelectuais da morte de Cristo, humanamente falando, foram os judeus. E aqui, esses judeus aqui, não os coloquemos como etnia. Nós colocamos esses judeus aqui como os praticantes da religião judaizante daqueles dias. Incrível, meus irmãos, as perversidades dessa nossa geração têm vindo de pessoas que confessam e professam vários tipos de religiões, não só o cristianismo, mas os que se dizem cristãos e deslizam, eles vão para a mídia, mas poucos que não são cristãos vão para a mídia. Aqueles judeus que tinham uma religião, acharam que Jesus atrapalhava os planos de vida deles, mas muitos de nós estamos assim também. Muitos de nós temos negado isso com a boca. Não, Jesus não atrapalha, Jesus é maravilhoso. Alguns até aparecem num culto como esse, contribuem, dão uma oferta, fazem orações. Negam com suas bocas que Jesus atrapalha. Assistem vários pregadores da internet. Muitos, está assim. Tem gente falando coisa boa, tem gente falando coisa ruim, tem gente falando coisa sem noção, tem gente falando coisa muito profunda. Tem de tudo na internet, mas com a vida fazem exatamente assim. Consideram que Jesus atrapalha os seus esquemas. Sentem que Jesus frustra o plano de felicidade conforme eles entendem felicidade. Essa é a maior perversidade da nossa geração. Janires cantou na década de 80. Vou descobrindo, andando pelas ruas deste país, vou descobrindo que o maior pecado é o pecado de achar que sem Jesus se é feliz. Liberte-se da maldade, da perversidade dessa nossa geração. Essa é a resposta que Deus quer dar para nós. E não pensemos que Deus, que Jesus, que o Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que é um em essência e três em pessoa, está extremamente interessado na nossa tristeza. Que Ele tem prazer em ficar dos céus com um chicote, esperando um mínimo vacilo, aquela olhadinha para aquela mulher que não é sua, aquele palavrão no trânsito, aquela mentira para o patrão, aquela ira descontrolada, que muitas vezes nós pensamos que Deus está ali só esperando você fazer isso mesmo e pá. Não. A Bíblia diz que Ele é misericordioso, que Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. E Ele veio para nos dar alegria de vida, alegria abundante. Libertemo-nos da perversidade dessa nossa geração, de achar que sem Jesus, que sem Deus, o Deus da Bíblia, é possível experimentar a verdadeira felicidade. E eu concluo. Nossa passagem termina assim, versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Isso é a chave de tudo. As pessoas que perguntaram, e agora, o que faremos?
que eu vou fazer dessa situação? E como você aqui hoje também, de repente, está perguntando, o que eu vou fazer dessa situação? Esse grilinho que está dentro da nossa cabeça. Olha só, meus irmãos, aqui diz que eles aceitaram a palavra, a resposta de Pedro. Resolveram fazer tudo o que fora dito. Mas e você aqui hoje? E eu aqui hoje? Você aqui hoje? Você aí em casa, ou onde estiver nos assistindo? Nós aceitaremos a palavra de Deus para nós? Nós mudaremos de direção? Nós seremos submissos a Deus em tudo, em todo momento? Nós vamos buscar nos libertar da perversidade ou das perversidades da nossa geração? Eles aceitaram a palavra de Deus. Você já se decidiu a fazer isso também? A mudar de direção, a ser submisso, a libertar-se das perversidades? Da perversidade de achar que sem Jesus é possível ser feliz? É preciso uma resposta nossa. E deixa eu te falar, não tenha medo. Não tenha medo, porque quando nós dizemos sim para o Senhor, é porque Ele já disse sim para nós. Então não tenha medo de dizer sim, de aceitar: Senhor, eu aceito a sua solução, eu aceito a sua resposta para a minha vida, para essas situações que tem me incomodado, que tem me angustiado, que tem me ferido, que tem alfinetado, que tem furado o vigor da minha vida. Eu tenho sentido dores, eu tenho me tratado até com medicamentos, porque essa pergunta tem me incomodado. Você aceita a resposta de Deus? Jesus está aqui hoje, e Ele passa aqui com o Espírito dEle, derramando sobre aqueles que vão dizer: sim, Senhor, eu quero mudar de direção, eu quero ser submisso ao Senhor, eu quero me libertar de todas as perversidades dessa minha geração. Eu quero convidar você para orarmos nessa hora, em nome de Jesus. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos. Todos, por favor. E você que realmente entendeu e se identifica com essa mensagem, com o texto da palavra de Deus, que chegou aqui com essa pergunta: meu Deus, o que eu vou fazer da minha casa, do meu trabalho, do meu relacionamento, do meu namoro? Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida profissional, dos meus pais, dos meus filhos, com a minha fé, com esses pecados secretos? Jesus, eu não tenho força para mudar de direção, não consigo ser submisso, eu sou um boi selvagem, sou um animal selvagem, eu gosto das perversidades dessa geração, mas eu sei que isso vai me destruir aqui e eternamente. Eu não tenho forças, mas eu quero, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Enquanto as nossas cabeças estão baixas e os nossos olhos fechados, eu quero convidar você que quer responder com fé, com alegria, essa mensagem. Se coloque em pé no seu lugar, com muita liberdade, enquanto os olhos estão fechados e as cabeças estão baixas. Se coloque em pé para dar uma resposta à palavra de Deus, se você se identifica com essa mensagem nessa noite, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia nos assiste. O Senhor toma conta de nós e o Senhor responde a todas as nossas questões. E pessoas que hoje ficam em pé, respondendo: eu aceito essa direção do Senhor, e eu sei que eu posso contar com a força do Senhor. Pai amado, que o Senhor faça aquilo que o Senhor fez na minha vida e na vida de cada um que tenha, ó Deus, buscado ao Teu nome, de nos libertar dia a dia de toda a nossa angústia, de toda a nossa perdição e maldade, nos dar uma nova vida. Que isso aconteça, ó Deus, hoje, na vida de cada um. E assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Amém.